E a idade média hoje no Brasil é qual, Alexandre, que se começa a fumar hoje? 13, baixando para 12. Assim, a primeira experimentação e a adição mesmo, né? E, enfim, por que a gente tem que investir em prevenção? Assim, a primeira experimentação e a adição mesmo, né? E, enfim, por que a gente tem que investir em prevenção? Porque 90% dos fumantes só são fumantes porque começaram antes dos 18 anos. E é uma massa... 90% que está aí começou antes dos 18 anos. Historicamente sempre foi assim. E esses 5 milhões de pessoas que morrem por ano no mundo, eles morreram por uma prática repetida, que é consumir tabaco e consumir nicotina, que é a substância que o fumante busca, né? E por isso que ele é dependente, porque ele precisa de nicotina uma vez que ele entrou em contato com a droga. Existe uma indústria que está por trás. Quer dizer, quando a gente tem algumas outras doenças, essas doenças não vêm junto com interesses econômicos. Os interesses econômicos que estão por trás todo esse lance, né, do tabagismo, eles são muito grandes, são imensos. A força da indústria do tabaco é uma força imensa. E quando 5 milhões de pessoas morrem por ano, é necessário, para a indústria manter seus lucros, que 5 milhões de novos fumantes surjam. E esses novos fumantes, eles são buscados justamente no meio da garotada. Porque depois que você tem uma certa idade, se você for hoje fazer um questionário, como eu já fiz, de pessoas acima de 20 anos que são fumantes e que começaram depois dos 20 anos, você vai ver que é uma minoria. A grande maioria pega logo no início, logo lá atrás. E para que eles não entrem nessa, é preciso que eles tenham clareza do que é o tabagismo. E você ensinar o que é o tabagismo para uma criança, é super interessante esses movimentos que, por exemplo, que o William faz. Ou seja, transformar essa informação em algo palatável para a criança, em algo que seja agradável para a criança. Por quê? Existem poucas substâncias no mundo que gerem dependência, que os pais dos meninos sejam viciados. Então, quando a gente faz uma mensagem que fumar é ruim, o menino pode até aprender isso, intuir que possa ser ruim. Mas é difícil, porque ele chega em casa e ele vai ver que o pai e a mãe dele são fumantes. E nas nossas pesquisas, e nas pesquisas da Organização Mundial de Saúde, 50% das casas dos alunos, dos meninos, têm um fumante em casa. Vamos ouvir rapidinho o Silvio, de Belém do Pará, está na linha. Silvio, pode falar. Bem, eu queria dizer que é preciso mais falar sobre esse tema aí, que é muito importante, que muitos jovens estão se perdendo nesse fumo, nessa droga, porque tem poucas informações, ninguém avisa, às vezes é a amizade que influencia muito. Então, é preciso, estou gostando desse tema, muito importante. É isso. Obrigado, então, pela sua participação, Silvio. O que você acha? Complementando um pouquinho o que o Alexandre estava colocando, né, sobre a sua pergunta, Felipe, tem o último estudo que a gente teve aqui no Brasil sobre a idade inicial, né, da relação com o tabaco. A gente vê que eu acho interessante colocar isso, que nas regiões do Brasil que a gente tem, há uma predominância dessa idade de ser dos meninos a fumarem mais do que as meninas, mas com exceção da região sul, em Curitiba e em Porto Alegre, que as meninas fumam mais que os meninos nessa idade. Isso é um dado estatístico da nossa última pesquisa, que eu acho interessante também da gente prestar atenção, inclusive que vem crescendo muito o número de meninas que estão começando a fumar nessa mesma idade, e a tendência é que isso venha a se equiparar se continuar do jeito que está. Eu acho interessante a palavra do Silvio, que ele falou em droga, né? O tabaco, ele é uma droga? Por que é uma droga? Por que se vende? Como é que é essa relação? É uma droga? Como é que vocês veem essa questão? É uma droga, né? Porque causa dependência, e o tabagismo ele tem 3 tipos de dependência. A dependência física,
a dependência emocional e a dependência comportamental ou de hábito, como a gente chama, né? Emocional ou psicológica. Né? E a dependência física é causada, apesar de um cigarro ter em torno de 4.800 substâncias tóxicas, um cigarro, né? A nicotina é a única substância do cigarro que causa a dependência física. Mas é suficiente. Quando a gente fala dessa dependência emocional e comportamental, o que é isso, para o pessoal de casa entender, mais ou menos? Hein? A física em relação à nicotina, e é uma coisa que gera dependência por ser progressiva. Né? Ninguém no primeiro trago se torna dependente. É uma coisa progressiva de uso, depois passa para uma fase de abuso, até se instalar a dependência física por conta da nicotina no organismo, e o corpo passa a pedir aquela substância de tanto em tanto tempo, que, na verdade, eles programam um cigarro para durar, em média, uma hora, que é exatamente mais ou menos a média que o fumante tem, de em torno de um intervalo de uma hora, ele tem vontade de acender um outro cigarro. Né? E no maço vem exatamente quantos cigarros? 20. Né? Ninguém dorme, ninguém fica acordado 24 horas, dorme um pouco mais, mas tem aquele cigarrinho que sobra, o cigarrinho que sobra se a pessoa quiser fumar mais um pouquinho. Né? De cada maço, a ideia inicial é essa mesmo. Em relação à dependência emocional ou psicológica, é a maneira de lidar com as emoções através do fumar. Tá ansioso, cigarro. Tá chateado, um cigarro. Tudo. Assim. No sentido do meu chefe agora brigou comigo, eu não gostei do jeito que ele falou comigo. Eu vou lá para o fumódromo, no lugar que se trabalha, e tem fumódromo, ambiente para fumar, né, específico, que hoje é lei, né, que as empresas tenham, e aí ele vai para lá como uma de vou espairecer. Então, estou chateado com a minha esposa, com o meu marido, ou briguei em casa, então eu vou fumar. Não estou satisfeito. É a maneira de lidar com as emoções através do cigarro. E a dependência comportamental ou de hábito, ela é aquela dependência atribuída ao longo do abuso, passando para a fase de dependência. Eu vou fumar o meu cigarro porque eu acabei de almoçar. Na verdade, inclusive, isso aí gera um hábito até por conta de uma questão fisiológica mesmo. Né? Da pessoa ter comido, o sangue fica mais alcalinizado, dá uma baixa, e o cigarro é uma droga estimulante. A nicotina é estimulante. Então, acontece que a pessoa tem a necessidade de fumar. É comum as pessoas fumarem para ir ao banheiro. É muito comum fumarem depois do cafezinho, ou tomar o cafezinho junto com o cigarro. Então, são hábitos adquiridos, né, e que depois, quando a pessoa tenta fazer um tratamento para parar de fumar, ela sente muita falta, e não é só a dependência física que é preciso ser tratada. A dependência emocional e a dependência de hábito também precisa ser trabalhada, até porque o maior índice de recaída, Felipe, de tabagistas, se dá pela dependência emocional. E aí, gente, o que vocês acham? Eu queria falar uma coisa. Eu queria buscar em cima disso aí, o que se ganha fumando? O que se ganha fumando? A gente ganha o prazer de estar fumando, naquele momento, aquela emoção que você pode dizer muito bem, passa aquela ansiedade que você tem e tudo. Mas e depois? O cheiro. Se você pega um cigarro hoje e joga aquela fumaça no teu nariz, é agradável? Não é. Se você pega aquela fumaça e deixa ela no teu cabelo, você vai dormir depois que você foi a uma boate, por exemplo. Você dorme com aquele cheiro no seu nariz entrando que não sai e fica na casa inteira. Entendeu? É mais uma coisa. Se você tem uma namorada, não é seu caso, mas se você tem uma namorada e ela é uma menina linda, maravilhosa, mas de repente você não fuma, entendeu? Não gosta de cigarro, e você vai beijá-la. O que acontece? Está beijando cinzeiro. Então é mais ou menos isso. Né? É um dos exemplos. Então, assim, eu não vejo a vantagem no cigarro. O teu bolso, todo mês vai um dinheiro embora, que se você tem grana, você é rico, parabéns, você é rico. Mas e quem não é rico? E milhares de pessoas que não têm dinheiro e jogam dinheiro no cigarro. E às vezes não comem dentro de casa, mas preferem o cigarro. Entendeu? Então, assim, eu queria que alguém me dissesse quais são as vantagens, porque eu tenho muito mais desvantagens do que vantagens do cigarro. Bom, a gente vai sair para o intervalo, lembrando a pergunta do dia. Você acha que o Brasil deveria investir mais em propaganda contra o fumo, sim ou não?